Olá, boa noite a todos. Não sei se meu som está funcionando, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live do Centro de Estudos Phoenix, mais uma vez aqui direto pelo YouTube, também no nosso canal do Facebook. Hoje nós temos um horário diferente do nosso habitual, fazendo aqui às 6 da tarde, porque a nossa convidada de hoje é muito especial também. Dividindo a minha bancada hoje, comigo, Thaís. Bem-vinda, Thaís. Olá, pessoal, estamos aqui de volta com mais uma entrevista internacional que vai ser, incrível, né? De alguém que a Anne conhece já há bastante tempo e que tem muito conteúdo. A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar e já fazendo pergunta cabeluda para a gente descascar durante a live, né? Então, muito bem-vindos, pessoal. Enquanto a gente está esperando todo mundo chegar, e antes da gente começar a apresentar a nossa convidada, eu vou exibir aqui o clipe do nosso curso Despertar Consciencial. Para quem tiver interesse em acompanhar com a gente, basta enviar e-mail para o endereço acolhimento.ph@cfenix.org para participar. E aí, para vocês conhecerem um pouco melhor do curso, eu vou trazer aqui o clipe do Despertar. Olá, meu nome é Sandra Cortez e quero te convidar para o curso Despertar Consciencial, que é a porta de entrada para os cursos e ações gratuitas do Centro de Estudos Phoenix. Em 10 aulas semanais, online, gratuitas, propomos reflexões em grupo, práticas de autoobservação e meditativas, com diversos temas para o autoconhecimento, o aumento vibracional e a expansão da consciência. Através do curso, objetivamos a criação de um espaço de compartilhamento e equilíbrio energético, onde o aluno, em seu ritmo e intenção, trilha o caminho da autocura, automaestria e colabora com o aumento da sua frequência vibracional, tão importante para a saúde integral e o auxílio ao próximo. Para participar do curso é fácil. Envie e-mail para acolhimento.ph@cefenix.org. Nossa querida Sandrinha. Gente, então, sem mais delongas, né, Thaís? Vamos falar para esse povo, né? Qual é o tema da noite? E quem Hoje é Rebecca? E quem é Rebecca? Nós vamos falar, entre outras coisas, sobre exoconsciência. Um tema, né, pelo menos uma palavra, que quem já fez alguns dos cursos da Fênix já ouviu falar. Quem também já viu o material do Círculo, do Juliano Posati, também já sabe o que é. Mas a gente precisa levar essa mensagem mais longe. A gente precisa fazer com que mais pessoas fiquem sabendo o que é exoconsciência e qual é o papel disso no nosso momento atual. Então, para falar de exoconsciência, para nós a gente vai chamar a Rebecca Hardcastle Wright, PhD, americana. Ela é pioneira e especialista em exoconsciência e presença extraterrestre, dedicada à criação de uma civilização exoconsciente co-criada com humanos, ETs e seres multidimensionais. Ela é criadora do termo exoconsciência, fundou o Instituto para Exoconsciência para ajudar contatados a se tornarem empreendedores de tecnologia, ciência, comunicação, agricultura, arte e cura, em cocriação com inteligência de fora do planeta. Então, bem-vinda, Rebecca. Hello. Hi, Rebecca. We're so happy to have you here tonight. Well, tonight for us. Good afternoon for you. Thank you. Thank you for inviting me. Oh, thank you so much for being here. And we'd like you to start telling us a little of your story and how it led you to creating the exoconsciousness, let's say, movement. So I'll say it in Portuguese. Então, a gente estava aqui dando as boas noites para a gente, boa tarde para a Rebecca, que ela está num fuso horário bem diferente da gente, é por isso que a gente começou mais tarde hoje essa live, e pedindo um pouco para ela contar da história de vida dela e como a história dela levou a criar o movimento da exoconsciência. Thank you. I began my life as a childhood experiencer. Go ahead. With both with extraterrestrials and multidimensional beings around the age of 3.
Então, a Rebecca está nos contando que ela começou as experiências dela como contatada já na primeira infância, com 3 anos de idade, ela tinha contato com seres multidimensionais e extraterrestres. The age of 3 is a common time when experiencers have a conscious awareness that they're being contacted, because we have a logical, we're beginning to be aware of having a comprehension of the world around us. E ela está nos dizendo que essa idade de 3 anos é uma idade bem comum das crianças terem esse momento de despertar, muito provavelmente porque é no momento em que elas começam a ter o início do raciocínio lógico acerca do mundo que nos rodeia. So there are many early experiencers that begin to have awareness around the age of 3. That's a very common date of awareness. Então, quando ela fala experiencers, a gente costuma utilizar a palavra contatado, né? Então, contatado, em português, a gente usa mais para o contato extraterrestre, mas aqui eu quero deixar claro que quando a Rebecca fala com o experiencer, eu vou traduzir como contatado, é esse contato extraterrestre e multidimensional, tá? Então, ela está dizendo que essa idade de 3 anos é muito comum para o início desse processo de contato. Some experiencers are actually crib experiencers. So they are aware of, they have a conscious memory of being in a crib as a baby and actually having contact. Those are called crib experiencers. Uau, de berço já? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Yeah, we had never heard of that. Ela está falando que alguns contatados têm lembranças desse contato ainda no berço, e elas chamam isso de contatados de berço mesmo. So for me, mine began consciously at the age of 3, and I began to have visitations in my room, and then as a child, I was an older child. I was outside a lot, like playing outside, free. And I had conscious awareness of being with other beings around me at that time. Então, nessa idade de 3 anos, ela tinha lembranças de ter visitas no quarto, e aí um pouco maior, ela já tinha outras lembranças, tem outras memórias, de estar fora, na parte externa, brincando na rua bastante, e ter essa consciência de que tinha muitas outras consciências junto com ela. So I have an awareness of, as a child, of going to what I call star school. So being on the ships around above the planet, being in the ships and being educated, mentored, meeting people. Uau! Então, ela tem essa consciência nessa fase de criança, de ir no que ela chama de escolas das estrelas, né? De estar a bordo de naves, de ir lá receber orientação, receber educação, né? E de ter contatos, né? Encontros com outras pessoas. Part of that training on the craft, I think, was to awaken me to what I already knew. So teaching me, have you seen the star language that's written in hieroglyphics? It looks like hieroglyphics. So so I was taught again that hieroglyphics, and that came back to me actually later in my life. So that's happened twice in my life with the star language from them. Então, ela está dizendo que ela imagina que esse período desse ensino, na verdade, era para relembrar algumas coisas que ela já sabia, para trazer isso, né, para a vida dela, e que ela tem na linguagem da luz, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, que tem símbolos como hieróglifos, que foram apresentados para ela, que era algo que ela já conhecia, mas que ela precisava relembrar, e que apareceu de novo agora com a linguagem da luz. Então, no segundo momento, então, por 2 vezes, ela teve contato com isso na vida. So, I was both working with extraterrestrial beings as a child, as a young child, and also I was under the ground. So I was working with interdimensional under the ground beings.
E nessa fase de criança, ela não só tinha contato com extraterrestres nessas naves, como ela tinha também experiências com com outros seres multidimensionais dentro da Terra, então com seres intraterrenos. So I lived in a small town that was a coal mining town. So it was porous. It had empty spaces in it, I would say. And I had an awareness that as a child of being literally pulled into that dimension below the earth and working with those beings. Uau. Ela disse que ela morava, quando criança, ela morava numa cidadezinha pequena, mas que era uma região de minas de carvão. Então, é como se o terreno, né, se o solo fosse todo poroso, todo cheio de cavidades por conta dessa atividade de mineração. E ela tem lembranças, né, então tinha essa consciência de estar sendo levada, né, nesse campo multidimensional para esses espaços e trabalhando com esses seres multidimensionais intraterrenos. So, those beings seem to be more multidimensional, but there was also reptilians in that area, also in that dimension. And there was a definite connection between the fact that I was under the ground and going above the ground at the same time. Ela está dizendo que nesse espaço intraterreno, ela estava com os multidimensionais, mas também havia seres reptilianos. E ela sabe que existe uma conexão com esse fato dela estar sendo levada tanto para as naves, quanto para esse espaço intraterreno. So, as an adult, then, I came to Phoenix and lived in near a Native American reservation and was doing a lot of reading. And someone gave me a shaman book, and I read it, and I was like, I was doing shaman work as a child. I still do it. That's going not only out into connecting with shamans, go out and connect to other beings within the field of consciousness, but they also connect interdimensionally down into the earth, which was what I was doing at the time. Quando adulta, ela se mudou para a cidade de Phoenix, né? E eu sempre brinco quando eu falo sobre exoconsciência aqui nos cursos da Phoenix, que o fato da gente ter essa ponte da escola Fênix e falar de alguém que foi viver em Fênix e tudo acontece a partir dessa mudança, não é uma coincidência. Então, o que ela estava dizendo que quando ela se muda para Fênix, é uma região que tem reservas de nativos americanos, e ela estudou muito, né, leu muito sobre, e um dia ela ganhou um livro sobre xamãs americanos, e ela leu aquilo e descobriu que tudo que ela fazia era xamanismo, né? Desde criança. Desde criança. E o que o xamã faz, o que é? É fazer essa conexão com esses seres multidimensionais, né? Transferir a consciência e fazer esse trabalho multidimensional, mas também fazer a conexão com a Terra. E que era o que ela fazia, né? Desde sempre. So, those experiences continued throughout my childhood, and it wasn't traumatic. It was very seamless, integrated, easy. But then when I got older, around 12, 13, it wasn't as easy for me because I didn't fit in with other humans. I wasn't connecting with other humans. With the humans, yeah. Yes. Então, ela está dizendo que durante toda a infância esse contato aconteceu e era uma coisa muito fluida, muito natural, muito, né, não sei, é isso, é muito natural, muito espontânea, não tinha, ela não conseguia perceber uma diferença, assim, não tinha uma quebra na experiência. Isso. Não era uma experiência traumática, muito pelo contrário. Isso. E isso durou por toda a infância, mas quando ela começou a chegar com 12, 13 anos de idade, começou a ficar difícil para ela porque ela não se encaixava com os humanos. So then, when I became an adult, I still had contact. I've maintained a constant contact my whole life with extraterrestrials and multidimensionals. So I opened that as a child, and I've maintained that as an adult. But there was a time as
as an adult when I was very perplexed and was and very bothered by whether or not did I really experience these beings, or was I being mind controlled? Oh. Deixa eu ver se eu não me perdi. Então, ela disse que esse contato continuou, né, que ela sempre manteve o contato mesmo como adulta, mas que teve um momento em que ela estava em dúvida se ela realmente estava tendo esse contato, né, se isso realmente acontecia, ou se ela estava tendo algum tipo de controle mental. Não sei se você falou mais coisa do que isso. Isso, basicamente era isso. So I think that's a question every experiencer has to ask themselves. Yeah. And if they don't ask themselves, then they're losing the opportunity to find out all of this information about mind control and how it's a reality and how it's actually an ancient part of our culture. Yeah. Okay. E ela está dizendo assim que esse questionamento que ela se fez, todo contatato deveria fazer, né? Para justamente, porque senão ele perde a oportunidade de entender o processo, de absorver as informações, porque muita gente vai achar que realmente está sofrendo esse controle mental, né? Que é algo muito atual, digamos assim. So there comes a point when, as you begin to learn about mind control, you begin to see that, yes, I had valid, authentic experiences, okay? And mind control really happens to people. I work with a lot of people who were in mind control programs. So I was able to learn a lot about consciousness as a result of that. Sim. Então, o que ela está dizendo, assim, é que ela teve a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas que realmente passaram por processos de controle mental, que existem programas que fazem esse tipo de controle, né? Isso é alguma coisa. Mas quem é realmente contatado tem experiências que validam a experiência como contato, né? Que ultrapassam esse controle mental. Is there an easy way to find out whether it's a real experience or mind control? Do you have insights on that? Because probably everyone here is asking about that. Yeah, it's a big issue. I think it comes down to moving through the mind control information that's primarily in intelligence and governments, finding out about it, finding out about how the programs work, and then seeing if you were in one of those programs. People I work with start to see, my mother or my father, oftentimes people are in the military, they're affiliated with the military, and they're putting these programs. That wasn't the case with me. I did not have that. But that's one way. You just have to trust your heart as to whether or not, trust your heart and be willing to see information that maybe you don't want to see. Ok. A Thaís tinha feito a pergunta para ela se existe uma forma fácil da gente de fazer essa distinção entre como saber se o que eu estou tendo realmente é um contato real ou se eu estou sofrendo algum tipo de controle mental. E a Rebecca então responde que a gente tem que procurar, que na verdade, assim, esses programas de controle mental, aqui a gente está falando de programas governamentais, estão ligados a agências governamentais e a poder, né, e a militares. Então, em geral, as pessoas que passam por esse processo de controle mental, eles têm parentes associados ou a alguma agência governamental ou nos militares. Então, tem esse background, geralmente familiar, que é a forma como eles encontram essas pessoas que vão ser controladas. E ela recomenda que quem está sofrendo esse tipo de processo, que estude sobre os programas, que hoje a gente tem muita informação sobre esse tipo de programa de controle mental, e ali a gente consegue saber e entender quais são os gatilhos, como é a forma como esse controle é exercido, e aí a gente consegue identificar. Mas mais do que isso, a gente tem um filtro interno, e aí a gente usa esse filtro
do coração. Então, a gente sente realmente o que é verdade e o que não é. E no caso específico dela, ela não tem nenhum parente ligado a esses programas, por isso ela percebeu também que a chance dela ser parte desse programa era muito pequena e validou mais as experiências que ela teve. Exato. Is that enough for that, or did you want me to talk more about it? No, it's maybe we will have more questions about I think that. it will come back with the transhumanism. Yeah, exactly. Okay. So if you could continue with your story so that we get to the point where you created the term exoconsciousness, how did it come to you and things like that. So I'll just say it in Portuguese. Então, ela perguntou se a gente tinha mais perguntas sobre essa questão do controle mental, e a gente acha que isso vai aparecer naturalmente na conversa quando a gente estiver falando de transhumanismo, e tá chovendo pra caramba aqui, gente. Espero que a minha internet não caia. Né? O mundo começa. It's raining a lot here. I hope my internet stays stable. E aí, eu perguntei para ela, então, pedi para ela continuar contando sobre a vida dela, para explicar como surgiu o termo exoconsciência, que foi ela que criou há, nossa, quase 15 anos atrás. So the whole issue of the whole let's say the extraterrestrial, the ET presence in my life, even as a young adult, I began to be led into, things would just come to me because I wanted to know more and more. For example, in graduate school, I was doing philosophical theology. So I started looking at the book of Genesis and how there were 2 creation stories in Genesis. There are 2, not one, there's 2. And how obviously one was about an extraterrestrial race creating humans. So there's always been this desire, this purpose in my life to uncover those origins about who we are as humans. Because we're connected to cosmic consciousness. Uau! Eu lembro. Então, ela está dizendo que esse conteúdo sobre contato extraterrestre sempre permeou a vida dela, né? Sempre fez parte da vida dela, mesmo como jovem adulta, porque ela sempre quis saber, ela sempre buscou informação. Então, ela trouxe um exemplo aqui, por exemplo, quando ela estava fazendo o curso dela de graduação, que era em teologia filosófica, e que eles estavam estudando sobre o livro de Gênesis. E como lá no livro de Gênesis tem 2 histórias de criação, uma delas, obviamente, sendo que uma raça extraterrestre teria criado a humanidade. Então, ela sempre teve essa ansiedade, essa necessidade de saber a nossa real origem, a nossa real história enquanto humanidade. So I moved to Phoenix, Arizona. And when I moved to Phoenix, for the first time in my life, I was part of an extraterrestrial experiencer group with other adults. Wow. And that was the first time in my life that I had ever had that opportunity. And I joined this small group, about 20 people, but it was actually the longest running extraterrestrial group in the nation at that point. And I just got moved there, just dropped in. Então, ela se mudou para Phoenix, né? Então, se mudou de cidade, se mudou de estado, foi morar em Phoenix. E lá em Phoenix, ela teve a oportunidade de se juntar, pela primeira vez na vida dela, a um grupo de contatados, né? De contatados com extraterrestres. E não era um grupo muito grande, eram cerca de 20 pessoas, só que esse era o grupo que estava há mais tempo unido com essa finalidade, né? De discutir sobre isso. Então, a primeira comunidade, digamos assim, primeira vez que ela teve no meio de outras pessoas com o mesmo tipo de experiência dela. So, when in Phoenix, I began to have many more experiences. All of a sudden, I went through a very intense time. I was reading a lot of books. I was gathering a knowledge from the other experiencers that I had met, but I was also having visitation from a lot of different beings, like aquatic beings,
reptilian beings, mantis beings, beings that looked like squares, angelic beings. Angelic beings were showing up to me, and I was almost like turbocharged going into this time in my life. Então, ela está dizendo que foi assim, um período muito intenso, porque ela descobriu que existia uma comunidade de pessoas que tinham contatos, né? E eles discutiam isso. Então, diz que a comunidade em Fênix tinha muitas experiências, né? Tinha muitas pessoas contatadas. E ela começou a aprender com as informações dos outros, com as experiências dos outros contatados. E, ao mesmo tempo, ela começou, o processo de contato com ela também se intensificou e se ampliou. Então, ela começou a ter contatos com seres mais variados. Então, ela tinha contato com seres aquáticos, com reptilianos, com seres, os mantis, né, que são semelhantes os insetoides, é a forma como é descrita em português, com seres angélicos. São louva-a-Deus, não são? Mantis, eles são louva-a-Deus, mas isso, são semelhantes a louva-a-Deus. Louva-a-Deus. Isso, em português, esse tipo de ser costuma ser chamado, referenciado como insetoide. E, além disso, muitos seres angélicos também começaram a se manifestar. So, coming back to the star language, I would lie in my bed at night during this period, and my ceiling, those symbols would come like 3D down through my ceiling, like waking me up, like symbol after symbol after symbol. They would, I would have, you can translate that and then I'll go on. Ela está dizendo que nessa época ainda em Fênix, então, que ela estava deitada na cama de noite, e aí ela está voltando à linguagem da luz. E às vezes que ela olhava para o teto se transformavam em símbolos, e esses símbolos iam caindo como estruturas tridimensionais, iam caindo do teto em cima dela. I know this experience. Yeah. So I was having a lot of orb experience at this time also. Like there were a lot of orbs in my house. So I had the experience where I would go to bed at night and the orbs would just start about 2 o'clock, 3 o'clock in my room, buzzing, waking me up, buzzing my head, buzzing in my ears. And that's when the symbols would start to come down. And então ela tinha também, junto com essa experiência dos símbolos, antes disso ela tinha experiências com os orbes. Eu não sei se vocês que estão assistindo sabem exatamente o que são os orbes. Orbes são esferas de luz, esferas luminosas, geralmente elas se movimentam. É muito comum elas aparecerem em fotos, né? Então as pessoas tiram fotos, e é muito comum a pessoa dizer, não, isso é artefato de fotografia, mas são às vezes centenas de orbes numa mesma imagem. E ela diz que esses orbes, eles entravam no quarto entre 2 e 3 da manhã, e eles ficavam apitando no ouvido dela, fazendo bzz, realmente, para acordá-la, né? E aí ela acordava, e quando vinham símbolos, então, e caíam em cima dela. So, at that time, I was reading a lot. I was having experiences. I was having a recall of my childhood on the craft. And also meeting with the experiencers. So that's all of the context at that point. And so one morning, I was a single mom raising my kids, getting ready to go to school. My alarm went off. I thought, I have to go to school. I have to go to work. I punched the alarm. I punched the snooze button. And I fell back in my bed on my pillow, and this word, exoconsciousness, just came into not my mind, but it came into my body. Uau. So, então ela está dizendo assim que nesse momento era tudo muito intenso, porque ela estava tendo, Thaís frisou daqui, espero que ela volte. Então, nesse momento, ela estava tendo todo um contexto importante, porque ela estava tendo contato com os contatados, ela estava tendo essas experiências com os orbes, ela estava tendo, relembrando as memórias da infância nas naves. Just one
So, this is. Então, uma manhã, ela era uma mãe que criava os filhos sozinha, e aí o alarme tocou de manhã, e ela tinha que ir lá preparar lanche de filho para levar no colégio, tinha que se arrumar para ir trabalhar, então aquele momento que assim que a gente desliga o alarme, só deita de novo, tem que levantar. E nesse momento, essa palavra exoconsciência simplesmente apareceu, mas ela diz assim, não foi uma palavra que apareceu na cabeça dela, mas foi algo que brotou no corpo inteiro. Go ahead. So actually, Giuliano of Circle had years later the same experience of the word coming into his body. So I knew at that point in time, the early 2000s, that that was my mission in life, that I was to take that word exoconsciousness that had been given to me and move it into the world. Uau. E ela está dizendo que anos depois, ela ficou sabendo que o Juliano, né, brasileiro, Juliano Posati, nosso querido amigo do Círculo, teve a mesma experiência. Eu vou falar para vocês qual foi, porque muitos talvez não conheçam. O Juliano também teve a mesma experiência de, do nada, essa palavra simplesmente aparecer da cabeça dele, aparecer de uma forma tão intensa que ele foi buscar na internet se alguém já tinha escrito sobre isso, né, e ele procurou em português, obviamente, não achou nada, né, sobre isso, e aí foi procurar em inglês, e foi quando ele encontra o trabalho da Rebecca, inclusive. Então, a partir do momento em que ela recebeu essa palavra, e ela diz que isso foi algo que foi dado para ela, ela soube que essa seria a missão de vida dela, né, trabalhar para que esse conceito de exoconsciência fosse expandido para o maior número de pessoas possível. So that was around the same time that the Phoenix Lights happened in Phoenix. That was the largest national mass sighting of a UFO in our national history, the Phoenix Lights. It was a triangular craft. I didn't see it. So I missed it. And because that happened, that was even more affirmation that I was to work in the field of consciousness. I'm not supposed to be a craft researcher. I'm not supposed to study UFOs. I'm supposed to study consciousness. Yeah. Ela está dizendo que isso aconteceu mais ou menos na mesma época que teve um avistamento ufológico que é muito conhecido para quem estuda ufologia, que foi avistamento que ficou conhecido internacionalmente como luzes de Fênix. Foi uma visualização de uma nave em formato triangular com muitas luzes, que foi vista por metade da cidade de Fênix. Inclusive, o prefeito de Fênix foi dar uma declaração pública, né, e aparece vestido de extraterrestre, uma pantomima meio ridícula, para dizer que era bobagem, né, quando ele mesmo viu, depois ele afirma isso, né, depois que ele sai do governo. Então, para a ufologia, esse evento, desse avistamento das luzes de Fênix, ele foi muito impactante, porque foi um avistamento tido por um número muito grande de pessoas. Então, era algo que não dava para esconder, para botar debaixo do tapete. E o que ela está dizendo, que apesar dela morar em Fênix, ela não viu, ela perdeu o espetáculo das luzes de Fênix, né? Mas hoje ela entende que, por que isso aconteceu, por que ela não viu? Porque se ela tivesse visto, talvez ela fosse se encaminhar para fazer o estudo da ufologia pelo estudo das naves, que é a forma mais comum que a gente tem de ufologia hoje, que é esse estudo casuístico, né, de investigar as ocorrências, os fenômenos, os avistamentos. Mas o que ela precisava realmente se dedicar e estudar é o contato, é o estudo da consciência. Então, por isso que ela perdeu as luzes de Fênix. Go ahead. So, at about the same time, a man named Michael Salla, maybe, I don't know if some of you follow him, he formed the Exopolitics Institute and had a magazine and wanted to make ufology more academic. So that was my first invitation then to write articles, an academic article about what was exoconsciousness.
what did it mean? And I defined exoconsciousness as the extraterrestrial origins. So are we a hybrid species from ETs? So what are our extraterrestrial origins? What are the dimensions that we live in? Are we multidimensional? And our extraterrestrial abilities that we possess. But we possess them through our human consciousness. So I defined it as the extraterrestrial origins, dimensions, and abilities of human consciousness. Uau! Ela está dizendo que, mais ou menos nessa época, Michael Salla, que a gente tem costumado falar aqui nas nossas lives, inclusive quando a gente fala da Helena Danaan, ele tem o site Exopolitics, né, Exopolitics. Na época ele tinha criado o site, tinha acabado de criar o site, e era uma revista, e ele tinha a intenção de transformar a ufologia em algo mais científico. Então, pela primeira vez, ela foi convidada a escrever um artigo, né, nos moldes de um artigo científico, para definir o que é exoconsciência, para falar de exoconsciência. Então, o que nós somos? Nós somos seres híbridos, extraterrestres, é isso que nós somos, a gente tem habilidades. Então, ela começou a tentar definir, né, a exoconsciência e chega nesse conceito de que são as habilidades da consciência humana de se comunicar, de co-criar e de interagir com os extraterrestres, mas é uma habilidade da consciência humana. Gente, eu só vou pedir uma pausa, porque a Thaís está me mandando uma mensagem. Rebecca, just wait a minute, please. A Thaís diz que tá sem luz, e assim que dela entra de novo. Então, nós teremos alguns problemas aqui, porque meu índice de tradução é assim, eu traduzo do inglês para o português. No outro sentido, eu prefiro não fazer. Então, vamos seguir. Inclusive, quem está com as perguntas para a Rebecca é a Thaís, então eu espero que a Thaís volte logo. I'm telling about Thaís. Go ahead. So that's when I began then to write my first book on exoconsciousness, your 21st century mind. And that book is primarily the story of, I think you've got a copy of it there with you. I was trying to find mine. Yeah. So that was my really first attempt, other than the articles, to begin to lay a framework over what it means to be exoconscious and what that journey is like. Uhum. Então, nessa época também, na sequência, ela escreve esse primeiro livro dela, que é esse que eu tenho aqui, que é Exoconsciência, né, a nossa mente para o século XXI, e que ele basicamente, aqui nesse livro, ela conta essa história, ela faz esse arcabouço, digamos assim, ela cria esse contexto para o que é essa exoconsciência e o que representa essas habilidades e o que a gente pode fazer com ela. Então, esse é o primeiro trabalho nesse sentido. Go ahead. So, I published my book. I go out and I begin to market my book and give talks. And right away, Dr. Edgar Mitchell comes and asks me to be part of his Quantrack team. And we studied 0-point energy, the extraterrestrial presence, and consciousness. Those were the three things that we studied. Ok. Então, a partir do momento em que ela publicou o livro, ela começou a ser chamada para falar sobre o livro, apresentar, fazer palestras, e por conta disso, o Dr. Edgar Mitchell fica sabendo dela, né, e a convida para trabalhar com ele no Instituto Quantrack. Aqueles que não lembram, Edgar Mitchell foi... quem está de volta? Foi um dos astronautas a pisar na Lua. Acho que ele foi o penúltimo astronauta, ou o último astronauta a pisar na Lua, né? E depois que ele sai da NASA, então ele cria esse instituto de pesquisa. Então, lá com ele, eles estudavam, né, pesquisavam energia de ponto zero, que seria a energia... como é que a gente traduz isso em português, gente?
Esse é o nome mesmo, ponto zero. É isso mesmo, energia de ponto zero, consciência and... Extraterrestrial presence. E presença extraterrestre. Thank you. Só, gente, desculpa aqui em São Paulo tá chovendo um monte, minha luz apagou por um tempo, a internet sumiu, estou de volta. I was telling everybody that it's raining a lot here, so the lights went off, and then I lost internet connection, but I'm back. Thank you, God. Because our other translators aren't available now. I was asking someone else to join the live, but she couldn't be here. Sorry, do I have to ask any question now? And No. Oh, I can talk about Dr. Mitchell just to explain who he is, so people know. Yeah. So he was an astronaut with Apollo 14. Ele é astronauta do Apollo 14, and he was, I think, the 9th person to walk on the moon. And he became a very important spokesperson about the fact that the extraterrestrial presence is real. And he shared that throughout his life in a very meaningful way to people, and made them feel very secure about the fact that we are living among an extraterrestrial presence. Então ela está falando um pouco sobre o Dr. Edgar Mitchell, né, que foi um astronauta, dizendo extraterrestre, foi um astronauta da missão Apollo 14. Ela acredita que ele tinha sido a 9ª pessoa a andar na Lua, né, e que depois ele começa a pesquisar sobre esse contato extraterrestre, e realmente ele se torna bastante vocal a respeito disso, né, e fala sobre essa presença extraterrestre de uma maneira bastante significativa, né, para todos que o escutam. Inclusive tem muitas palestras, muitas manifestações dele, e porque ele tinha essa certeza de que nós realmente vivemos entre outras consciências não terrestres. So, with Quantrek, he had gathered a group of scientists, and also a group of, some of us were, like me, experiencers, to begin to examine how to bring 0-point energy into the world and a reality. Because we felt as though there were secret programs using this technology, but not making it available to humans at large. Então, na Contract, o Dr. Edgar Mitchell se cercou de pessoas, assim como ela, né, contatadas, mas também de cientistas, para trazer informações, especialmente sobre, por exemplo, energia de ponto zero, mas criando uma maneira de trazer esse tipo de informação que ficasse disponível para o mundo, para ser usada, porque se sabe que essa é uma tecnologia que existe, mas ela é mantida secreta, né, então existem projetos secretos e isso não está disponível para quem precisa. So around 2014, I arranged that Dr. Mitchell and I would go to the White House and meet with John Podesta, who was a very well-known, he was the counsel, so he was the attorney for Obama at the White House. So we wanted to meet with Podesta and have him open the door then so that we could meet with Barack Obama to discuss 0-point energy, consciousness, and the extraterrestrial presence. Então, em 2014, né, eles fizeram contato, né, o Dr. Edgar Mitchell fez contato, eles tinham interesse em marcar uma audiência com o então presidente, Barack Obama, justamente para falar sobre sistemas de energia de ponto zero, consciência e presença extraterrestre. E fizeram isso através de um dos conselheiros da Casa Branca, né, que é o John Podesta, que ficou bastante conhecido alguns anos atrás, né. Depois ele foi ser o tesoureiro da campanha da Hillary Clinton, inclusive, logo em seguida, né. Então, foi o momento do contato entre Edgar Mitchell, Rebecca e, né, via Contract, com o Podesta, foi para marcar essa audiência com o Obama, para que esses assuntos pudessem ser conversados. So then, Dr. Mitchell
I was living in Washington, D.C. and working for Quantrek, and Dr. Mitchell was working in Florida, living in Florida. So unbeknownst to me, so I didn't know how sick he was, but he was very, very ill. So he was unable to come. I got the meeting arranged, but he was unable to come to the meeting in Washington, D.C. Uhum. Então, como resultado desse contato, eles conseguiram marcar uma entrevista, né? Um encontro, uma agenda. Só que assim, a Rebecca morava em Washington, ela que fazia esses contatos, e o Dr. Mitchell morava na Flórida. Então, ela conseguiu a data, né, da agenda, só que o Dr. Mitchell estava muito doente, ela não tinha conhecimento disso, ele estava muito, muito doente na época, e ele não conseguiu ir na data agendada. So, the meeting was canceled, and Dr. Mitchell his health began to decline very, very, very rapidly. And he passed away. But a few years later, I'm in bed in DC, and my friend in Canada, Victor Vigiani, calls me on the phone and says, Rebecca, get out of bed and turn on your computer because all of your emails to John Podesta are on WikiLeaks. So that was kind of a little disclosure. Então, acaba que eles tiveram que, por conta da doença do Dr. Edgar Mitchell, tiveram que cancelar o encontro que já estava marcado. A partir daí, a saúde dele declinou muito rapidamente, ele acabou falecendo, então eles acabaram por nunca ter esse encontro com a Casa Branca. E na sequência, um dia, né, poucos anos depois, está ela deitada em casa, já na cama, e um amigo dela do Canadá liga e diz, Rebecca, sai da cama, liga o teu computador, porque todos os teus e-mails trocados com Podesta estão no WikiLeaks. E ela diz, isso foi uma pequena revelação, o disclosure. So, yeah, that was a small disclosure, but it was during the time when Hillary Clinton was running for president, and all of her emails were dumped in WikiLeaks, and all of Podesta's emails were dumped in WikiLeaks. So it was part of that big dump, but within that was me writing back and forth to the White House about disclosure. Esse vazamento da WikiLeaks aconteceu na época em que a Hillary Clinton estava concorrendo, né, na campanha para a eleição à Casa Branca, e todos os e-mails dela vazaram pela WikiLeaks. Então, os e-mails que a Rebecca trocava com o Podesta, tentando falar sobre disclosure, né, e quando a gente fala disclosure aqui, é no sentido de revelação sobre a realidade ufológica, tá? É esse sentido. Então, todos esses e-mails trocados, né, nessa tentativa de fazer esse encontro, que foi o vazamento, que na verdade é uma revelação muito pequenininha. And then after Dr. Mitchell died, I moved through WikiLeaks. And on WikiLeaks, it had my email address and my phone number. So I still get phone calls about WikiLeaks. Saying, is it true? Is it true? Yes, it's true. O que aconteceu? Naqueles vazamentos da WikiLeaks, não só o e-mail dela estava lá, mas nome, endereço, telefone. Ela até hoje, até hoje ela recebe ligações sobre esses e-mails da WikiLeaks, querendo saber se é verdade, se aquilo lá é verdade. Sim, é verdade. So we'll come back and talk about this because that's come around again for me with another phone call I got from Victor, the same man, just this week. So about the disclosure that's happening. Yeah. So do you want to talk about that now? Would that be okay? I think I'll just make an observation because some people people always laugh at me because I make faces during the interviews. And they're saying that people should make memes of me. And I'm going to say, okay, go ahead. Então, gente, sim, eu faço caras e bocas, eu não resisto, a Sandrinha sabe, a Silvana sabe, pode fazer meme de mim que não tem problema. Estou amando a história.
So please continue. You can bring the last. Yeah, it's a good tie-in to what's happening right now. So right now, since I would say 2017, New York Times article on disclosure, there's been just this slow creep of disclosure, especially here in the US, to the point where now with Lou Elizondo and Chris Mellon and to the stars, right? There's more press around disclosure, especially here in the United States. Então, o que a Rebecca está falando é que essa história dos Wikileaks, ela vai se ligar com esse processo de revelação que está acontecendo agora nos Estados Unidos e que tem tudo a ver com uma ligação que ela recebeu do mesmo amigo do Canadá, o Victor, que ela recebeu essa semana, mas a gente vai chegar lá. Então, está dizendo que esse vazamento dos e-mails se deram em 2017, né? E nessa época, também houve a primeira revelação, a primeira confirmação dita oficial de filmagens de UFOs feitas pela Marinha Americana, pelas Forças Armadas Americanas, dizendo que aquelas filmagens eram verdadeiras e mostravam. Esses vídeos ficaram muito conhecidos, foram reportagens feitas pelo Washington Post, depois pelo New York Post, mostrando essas filmagens. Essa informação, ela vem sendo requentada desde 2017, todo ano eles lançam alguma coisa, primeiro, a filmagem é real, aí vem Luiz Elizondo, que era alguém que trabalhava num projeto dentro do Pentágono e que revelou que existia, que o Pentágono tinha uma linha de financiamento para a investigação do fenômeno ufológico, que eles não chamam de fenômeno UFO, mas chamam de ameaça extraterrestre, para deixar bem claro o nível da revelação. Então era para ser algo que era ameaçador, né? Então, dizendo que o Pentágono tinha uma linha, e vamos combinar que o valor que eles dizem, que era tipo 2 milhões, que é um valor irrisório em termos de verba militar americana, tá? Só para deixar claro que essa revelação, ela é requentada, né? Uma revelação controlada, é uma narrativa controlada. E isso vem se arrastando desde 2017, mas está num crescendo, especialmente nos Estados Unidos. Vocês viram que há pouco tempo atrás teve outras filmagens reveladas também, de naves semelhantes, agora uma que é uma bola de luz, que entra na água, que não sei o que mais. Então, esse processo está vindo, só que ele começou a ser controlado através da manifestação do Luiz Elizondo, então, ex-integrante do Pentágono, né, das Forças Armadas, depois que ele saiu, e junto com a formação de uma academia dita To The Stars Academy, que é encabeçada por um ex-roqueiro, né, integrante de uma banda, e pessoas que faziam parte das agências de 3 letras. Então, a gente tem Chris Mellon, né, que era ex-CIA, então a gente tem pessoas que ex-FBI, ex-CIA, né, fazendo parte dessa academia, dizendo que vão vir a público e precisam arrecadar dinheiro para fazer investigações e comprovações. E tudo que eles revelaram até hoje foi pura furada. Então, é muita informação de narrativa controlada, mas é isso que está acontecendo hoje. Mas, e de uma certa forma, assim, como eles têm nomes de peso por trás, para quem está entrando de gaiato nessa história, tende a acreditar mais nessa narrativa, porque eles vêm de agências importantes do governo e, teoricamente, teriam mais credibilidade. Mas quem já está nessa caminhada há mais tempo sabe que não é bem assim. Anne was explaining what you just said, explaining the context to our audience. And we were saying that the To The Stars Academy has many people coming from the agencies that is supposed to give them more credibility for the people who are finding out about the whole thing. But if you're researching it for quite a while, you find out, it's not quite like that. They're not really credible people. They have an agenda behind it. 100 years of CIA experience, 100 years in To The Stars Academy. Cumulative. So many CIA people. 100 years of experience in the CIA. Está dizendo que são 100 anos de experiências acumuladas da CIA que estão ligadas a To The Stars Academy. And it's interesting because today, a lot of those same people are
involved in it. John Podesta, for example, still involved in disclosure. Exactly. You know, these groups coming out, and it's the same faces. But to go back to the mind control, the CIA was who ran the mind control programs. Exactly. So, Yeah. Só, então, o que ela está dizendo assim, que essas mesmas pessoas, né, desses anos atrás, continuam envolvidas nesse processo. Então, o próprio John Podesta, ele também está envolvido nesse processo de revelação agora, né? E tudo assim, a CIA foi quem criou os processos de controle mental. Então, todos os protocolos para controle mental foram desenvolvidos dentro da CIA, né? Então, a gente vai acreditar que agora eles resolveram dizer tudo que fizeram, né? So the same Victor calls me on the phone this week with the same emergency. And so I got on he's with a group of ufologists. So they're primarily craft researchers, okay? But he asked me to come on as a consciousness researcher. And they had they have representatives from 27 countries. Wow. Working together to bring a different narrative, a different perspective on what's happening today, rather than what's being brought forth by intelligence. And that's also what we're working with the Institute for Exoconsciousness, I-EXO. But we can talk about that now or later. Tá. Então, o que ela está dizendo assim, que agora essa semana ela recebeu de novo uma outra ligação desse amigo canadense, do Victor, com a mesma coisa, emergência, porque justamente ele estava trabalhando com um grupo, né, de pesquisadores que tinham essa visão de pesquisa das naves, da ufologia casuística, como a gente chama aqui no Brasil, né? Só que ela foi convidada por ele, então, para se juntar a esse grupo justamente como pesquisadora da consciência, da exoconsciência, né, para se juntar a esse grupo, porque eles têm representantes de 27 países, formando essa, vamos chamar de coalizão, para trazer uma nova visão para essa narrativa de revelação que está sendo conduzida, tá? E que ela ainda não tem muito para falar, mas que mais cedo ou mais tarde eles vão ter alguma coisa para falar sobre isso. Ok. So, where would you like me to go now? What would you like me to talk about now? Para que lado você quer ir, Yane, agora? Quer continuar por essa linha? Seguir para as perguntas? Vamos deixar livre. Não sei. Tudo interessa. We're about 1 hour in the interview, and I would like, when you think it's appropriate, to start talking about the transhumanism and the AI agenda. Okay. It's a big agenda. I'll just say it in Portuguese. Então, na verdade, a gente está perguntando para que lado a gente vai, porque tem tanto assunto para cobrir, e que a gente poderia ficar aqui dias e dias conversando, que a gente não esgotaria, mas a gente já está aqui completando 1 hora de entrevista, e tem o último livro que ela escreveu, fala sobre o caminho para a humanidade entre o que ela chama de inteligência psíquica e o transhumanismo e a inteligência artificial. E aí eu pedi então para ela ir caminhando para explicar o impacto do transhumanismo e da inteligência artificial para a humanidade hoje. As I was living in Washington, D.C., and soon after Dr. Mitchell became quite ill and I wasn't working with him anymore, and then he subsequently died, I started, this was around 2015, 2016. I started learning a lot about transhumanism. Mm-hmm. And having a lot of people talk to me about it and having experiences about it. So it was that was like 5 or 6 years ago. That was such a disturbing experience for me. The research I was doing,
the information I was gathering, it was very, very disturbing to me as a human and as a mother. Então, ela está dizendo que lá por 2015, 2016, ela continuava em Washington, foi na época que o Dr. Mitchell ficou doente, ela já não estava mais trabalhando com ele, mas ela continuou em Washington mais um tempo. E nessa época ela começou a ter contato com pessoas falando para ela sobre transhumanismo, né, sobre essa agenda transhumanista, e relatando experiências sobre isso, né, de uma forma, assim, cada vez mais constante. E as informações que ela estava recebendo, a pesquisa que ela estava fazendo sobre isso, eram muito perturbadoras como ser humano, especialmente como mãe. Não sei se ela falou mais alguma coisa, Thaís. Acho que foi isso, né? Não, acho que foi isso. Ok. So I was so traumatized by the information that I couldn't write the book. I could only research. And I just became very obsessed by my research. I just couldn't let it go, but I couldn't do anything with it, if that makes any sense. Ela disse que na época essas informações, essa pesquisa que ela estava fazendo, as informações que ela estava recolhendo eram tão perturbadoras que ela não conseguia escrever o livro na época. Então ela só estava aprendendo sobre aquilo, mas ela ficou muito envolvida com esse trabalho e muito mexida com as informações que ela estava coletando. Então, foi uns 5, 6 anos atrás, e ela teve que deixar isso parado para escrever o livro só depois. So I lived across the street in an apartment called Avalon in Maryland. And when I moved there, I found out that I was living across the street from the Genome Project. Wow. So I would take a walk around the Genome Project and look up in the windows and go, oh, what's happening here? Ela disse que ela morava em Maryland, no prédio dela, morava no apartamento, e o prédio em frente se chamava Avalon, que era a sede do projeto Genoma. Então, diz que ela saía, entrava no prédio, olhava assim, ficava só perguntando assim, o que será que está acontecendo lá? Né? O que se passa lá dentro? And I was also learning a lot about the different brain initiatives, like the George Bush's brain initiative and Barack Obama's brain initiative, and how they were, taking apart the human brain and studying all of the aspects of it, all the neural links within us, and trying to classify all of them in terms of how our consciousness and our mind works. E lá, além desse estudo do genoma, que também era sede de pesquisas sobre a mente humana, né? Então, fazia parte das atividades o que foi chamado de iniciativa, Brain Initiative, primeiro do Bush e depois do Obama. Então, eram estudos feitos para entender como funcionava a consciência, como o cérebro funcionava e como deixar isso tudo secreto e categorizado e classificado, né? Vai lá, Deixa eu só... tem algumas pessoas perguntando aqui mais sobre a exoconsciência. A gente vai fazer um caminho, gente, que a gente vai falar um pouquinho agora sobre o caminho de evolução através do transhumanismo e da inteligência artificial, para no final a gente voltar de novo para a exoconsciência, para a inteligência psíquica e apresentar este outro caminho de evolução para a humanidade. Então, vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, que a gente vai voltar no assunto como uma outra forma de evolução para a humanidade. Some people here are asking what exactly is exoconsciousness, and I'm telling them that at the moment, we're explaining the path of transhumanism and artificial intelligence, and then we're going back to the exoconsciousness, which is the other path. So I ask them to wait a little, because we're going to make a little turn and come back. Yes. Então, só para complementar a fala anterior da Rebecca, então, esse projeto, essa neuroiniciativa, como ela referiu, tanto do Bush quanto do Obama, tinha por objetivo o estudo da consciência, mas como tirar isso de nós, é uma forma de transferência da consciência humana para a inteligência artificial, né? Esses links entre a nossa consciência e o artificial. Ok. So, as I became more and more obsessed with the reality of it and how it was
coming into all of our lives almost secretly, and we didn't even know it. And I was learning a lot about nanotechnology. So I'm going to tell a story. I think you'll be able to translate it. Wait. Então, ela está dizendo assim que, à medida em que ela ia aprendendo essas coisas e descobrindo sobre isso, perdi, esqueci. Então, conforme ela foi aprendendo sobre isso, ela foi ficando muito impressionada e assustada conforme ela ia estudando cada vez mais isso, e agora ela vai contar uma historinha, na verdade, para demonstrar isso, e aí a hora que ela ia começar a contar a história, você falou assim, espera um pouquinho para a gente traduzir. Okay. So, one noon, I was at yoga class at noon. And a lot of people came to my yoga class from the different agencies, government agencies where I lived. And I was putting my yoga mat away, and a young man had been doing yoga next to me. And so I introduced myself and said, hello. Maybe translate from that point. Okay. Ela está dizendo que ela fazia aula de yoga, e um dia ela estava na aula de yoga, e um monte de pessoas, dessas agências, entraram na aula para fazer. E aí ela estava lá arrumando o tapetinho de yoga, e aí alguém, né, um homem chegou do lado dela, ela só disse, oi. And I introduced myself to him and asked him where he worked. And he told me that he worked up the street at a very, very big government agency. Ok. Aí ela se apresentou, né, deu oi, aí perguntou onde é que ele trabalhava, e ele disse que ele trabalhava num prédio muito, muito grande, que pertencia a uma agência governamental. And I asked him what sector of the agency did he work in? And he said polymers, like fabric, polymers. Ela perguntou em qual setor da agência ele trabalhava, e ele disse polímeros, né? Ok, polímeros. And I said, oh, I've been reading all about polymers and nanotechnology. And I understand that one of the reasons we shipped all of our fabric, all of our clothing manufacturing offshore in the 2000s was because we were experimenting with nanotechnology in clothing. Wow. Então, quer que eu traduza essa? I'm a mechanical engineer, that's why I got it. Então, quando ela pergunta assim, que parte de polímeros você trabalha? Porque eu tenho estudado muito sobre polímeros e tecidos e entendo um pouco sobre isso, e eu descobri, por exemplo, que lá pelos anos 2000, quando toda a indústria de tecidos dos Estados Unidos foi levada para outros países, parte dos motivos disso era porque eles estavam fazendo muitos experimentos com nanotecnologia associadas aos tecidos. And I said to him, I understand that the nanotechnology, smaller than a hair, is in the fabric, is being placed in the fabric, and it goes across our blood-brain barrier. It moves into our skin and the nanotechnology can cross our blood-brain barrier. E ela disse que estava estudando, então tinha visto que essa tecnologia, essa nanotecnologia impregnada nos tecidos, quando a gente veste, isso atravessa a pele, entra na corrente circulatória e pode se instalar no cérebro. Ela ultrapassa a barreira que a gente chama de hematoencefálica. Isso aí é uma estrutura que acontece no nosso cérebro como forma de proteção. É difícil produtos conseguirem ultrapassar essa barreira. E esses produtos de nanotecnologia, que são muito pequenininhos, menores, muito menores que um fio de cabelo, têm essa capacidade de atravessar. And I said to him, I'm very concerned and I'm very interested in what this nanotechnology in our clothing, what this means to humans. And he looked at me and said, lady, I don't know who you are, but don't you ever talk to me again.
Uau! And ran down the stairs. E ela seguiu dizendo para ele que ela estava muito interessada, mas muito preocupada sobre esses efeitos que essa nanotecnologia impregnada nas nossas roupas poderiam ter com relação, né, à consciência humana e à nossa biologia, enfim. E aí o homem disse que olhou para ela e disse assim, senhora, eu não sei quem você é, mas nunca mais fale comigo. E saiu porta fora. So at that point, I started to look into nanotechnology, and then I started to explore, I'm living across the street from the Genome Project, so I start looking into synthetic biology. Oi, fico distraída. Então, ela estava... como ela morava no quarteirão ao lado do projeto Genoma, então ela começou a estudar biologia sintética. I started to research the different programs that were being put together to actually begin to create a synthetic human being and to hybridize humans as partially synthetic or partially robotic. Então, ela começou a estudar os vários projetos que existiam e que estavam sendo unidos, né, para produzir seres humanos sintéticos, né, parte robóticos, parte biológicos, né, mas criando uns seres humanos híbridos nesse sentido, entre homem e máquina. And in my book, I subsequently wrote a book, and I worked through all of the different biological levels of the creation of synthetic biology. E no livro que ela escreveu, então, ela vai nesses vários níveis de criação de biologia sintética. And then I also, so I came at it from three points: synthetic biology, what's AI, and how effective is it, and what is it being used for, and how is it being used, and is it being used is AI and nanotechnology being used to control our behavior as humans? Tá. Então, ela estudou essa biologia sintética, né, e a nanotecnologia, e as interfaces. Então, again, please. Também a inteligência artificial e o papel da inteligência artificial na interface com a biologia sintética. E aí ela fez algumas perguntas que eu vou pedir para ela repetir. Could you repeat the questions you were asking about the artificial intelligence? Oh, whether or not the artificial intelligence through the nanotech, so the artificial intelligence programs, okay, were being used to be inserted into nanotechnology and then being inserted into our bodies to control our behavior and our mind. Tá, então, se a nanotecnologia tinha sido integrada com a inteligência artificial, e se isso estava sendo usado para ser inserido dentro dos nossos corpos como uma forma de controle, para nos controlar. And the third piece I looked at was what's called the space fence. A barreira espacial, como é que é uma... É uma cerca. É cerca, né? So, the space fence is an underground as well as on top of the ground, Earth. So underground Earth, on top of Earth, into outer space installation that is all one connected system. Ok, então existe uma cerca espacial que existe tanto abaixo da superfície quanto acima da superfície que estão conectadas, essas duas cercas estão conectadas. And that's interesting because we hear from, well, I don't really remember where, but we usually listen that the battle with the galactics, for a long time, it was going above a certain altitude and below a certain altitude because this, I suppose, between the fences, they couldn't get in for a certain time.
Ok, ou ser em português. Então, eu achei interessante porque, assim, vocês já devem ter talvez ouvido essa informação também, de que a batalha com os galácticos, por muito tempo, ela acontecia acima de um ponto da nossa atmosfera e abaixo de um certo ponto da superfície do planeta, que provavelmente corresponde a essa cerca que ela está colocando e que por muito tempo os galácticos do bem não tinham acesso a essa parte intermediária que é onde nós estamos na superfície. Ok, I just said it in Portuguese. So the space fence is an Earth to space system that is all encompassing, full spectrum dominance of the planet. Tá, então a cerca espacial é um sistema de dominação de amplo espectro para tudo que está dentro dessa região, ou seja, a gente, né? Também. A gente. So it includes satellites, possibly installations on the moon, all of the moon, including the far side of the moon, HAARP, high altitude auroral frequency systems, CERN, the CERN installation in Switzerland that's doing the geomagnetics of the Earth. It includes weather modification, chemtrails. And all of this is one system. System. And we have to understand that transhumanism means that we will be a piece of the system. Ok. Então tem várias... o que ela descobriu é que está tudo interconectado. Então a gente tem... sistemas que estão dentro da Lua, a gente tem o CERN, a gente tem todos os satélites e provavelmente o Starlink faz parte disso também. HAARP, né, que está no Alasca, né, a principal sede do Alasca. São várias instalações. Oh, there's many HAARP installations, 30 some HAARP installations. Então tem 30 ou mais instalações HAARP agora espalhadas pelo planeta, e aí a agenda transhumanista é que nós, seres humanos, com a nanotecnologia dentro do nosso corpo, nós seríamos apenas mais uma parte do sistema, uma peça do sistema. Só uma pecinha. Yeah. Wow. Transhumanism is being advertised as augmenting or enhancing digitally or through nanotechnology or synthetic biology, that it's enhancing humans. It's making humans better. Então isso tem sido divulgado e propagandeado como uma forma de ampliar as nossas capacidades humanas, através ou de inteligência artificial, ou de implantes, ou chips, ou seja o que for, mas é sendo sempre anunciado como uma forma de nos deixar melhores, né? Ampliar as nossas capacidades. For me, with exoconsciousness, so I define exoconsciousness as the innate. So every person has it. It's innate. Every human walking the earth has this. We have an innate ability to connect, communicate, and co-create with extraterrestrials and multidimensionals. Então, com a exoconsciência, ela vai definir a exoconsciência como uma habilidade inata. Todos nós, sem exceção, todos os seres humanos hoje na Terra têm essa capacidade inata de se conectar e co-criar com os extraterrestres. Contact, communicate, co-create. Comunicar, co-criar, então contatar, comunicar e co-criar com essas inteligências. Ok. In exoconsciousness, our scientific understanding of consciousness is that we are part of a greater field of consciousness. Nosso conhecimento científico de consciência hoje é de que nós fazemos parte de um campo ampliado de consciência. Todos nós estamos dentro desse campo de consciência. So, what we as exoconscious humans want to do is have the freedom, and we believe the right, to go out into this field of consciousness beyond our brain, okay, beyond our body, and bring in information
communicate and co-create with our consciousness that is cosmic. Tá. E o que ela está dizendo é assim, que ela acredita, então, que nós temos não só a capacidade, mas o direito de acessar esse campo, além do nosso cérebro, além da nossa mente, acessar esse campo de consciência, que é amplo e que não é só humano, mas de todas as espécies vivas, e a gente trazer as informações que estão lá e trazer para nós, né? Então, esse é o caminho da cocriação, de trazer isso para a nossa realidade agora. And we all need, humans need our brain, our neural system, and our entire body, because we need our chakras, our meridians, in order to do this communication. E para fazer isso, nós precisamos do nosso cérebro, da nossa mente, mas do nosso corpo inteiro, porque nós temos toda uma rede de chakras e de meridianos que são necessários para fazer essa comunicação. So our whole physical composition is meant to be used for cosmic consciousness, for exoconsciousness. Uhum. Toda a nossa constituição física é feita para esse contato exoconsciente. So the reason I was so concerned about transhumanism is I began to ask a big question. Is my psychic, is my cosmic consciousness, is my exoconsciousness, is my psychic ability possible in transhumanism? Uhum. Então, algo que ela tem se perguntado muito é se é possível essa consciência cósmica, essa habilidade, essa mediunidade, podemos chamar assim, ela vai ser possível com o transhumanismo, né? Essa habilidade de fazer essa conexão, ela vai ser possível com o transhumanismo? If I have silicon computer chips of a nanotechnology biologically in my body that are reproducing themselves and going into my nervous system and affecting my entire DNA as well as my brain, am I going to lose my exoconsciousness? E se nós temos hoje nanotecnologia, né, dentro do nosso corpo, né, chips de silício que são autorreproduzíveis, que seriam como chips de computador dentro do nosso corpo, né? Qual o impacto disso? Nosso DNA, né, que se ligam ao nosso DNA, que se ligam ao nosso sistema neural, qual seria o impacto disso na nossa consciência? E na exoconsciência, principalmente, né? Exato. So after about 5 years of research, I find a publisher for my book, and boom, in comes COVID. And everything I had been writing about became real. Então, depois de 5 anos de pesquisa, ela conseguiu um editor, publicou o livro e, pum, COVID, né? E a gente tem essa maravilha que a gente está vivendo hoje, e tudo que ela falou, e tudo que ela viu na pesquisa, está se tornando realidade. And so this is my book. Yay! Exoconscious humans will survive in an increasingly non-human world. Yeah. Esse é o livro que ela está falando. Isso. Que a gente estava conversando sobre isso um pouco antes de começar. Esse livro vocês conseguem, dá para comprar, claro, na Amazon para ser importado, mas vocês conseguem também em Kindle. E em Kindle, vocês, ele só está em inglês, ainda ele não está em português, vocês conseguem apertar na palavra e traduzir uma outra palavra que não dê para entender, né? Temos várias perguntas aqui, Anne. Você quer já trazer as perguntas ou você quer... Eu acho que sim, até porque a gente já está há quase 1h30 para não ficar explorando a pobre da Rebeca aqui. We have many questions here. Which one do you want to bring? I'll bring one, not yet the vaccines, okay? What about the one about Corey Good? Okay? Ok.
Ok, we have a question here. Ok. Eu vou colocar no chat privado uma pergunta que já não está mais aparecendo aqui, porque ela se perdeu pela primeira. Tá? Então, vou colocar no chat privado. Eu tentei copiar e não consegui. Ok, we have a question that we lost in the chat. So I'm bringing this one here from Paulo Palma. Corey Good says that the artificial intelligence is capable of living in the energetic field of any being. And it's impregnate. It's in the beings of the dark, like Dracos, reptilians, etc. Is this the same AI we're talking about? Ooh. I don't really demonize other species. Wow. I don't think we know enough about the other species to be demonizing them. I think that's all speculation. Number one, I believe that many metaphysicians, many occult leaders like Rudolf Steiner have written extensively about AI and what we're in right now as Armon. It's a being. It's a being that can attach to other beings. Okay. And I think that there is a validity in that perspective of it. That it's an energetic. Tá, então eu vou começar a parte inicial e depois faço a segunda metade. Então, assim, a primeira coisa que ela diz é que ela não gosta de demonizar as outras espécies, né? Porque ela acha que a gente não sabe o suficiente sobre as outras espécies para fazer um juízo de valor. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Depois, ela fala das... O que ela estava falando é que existem vários líderes do ocultismo, o Steiner é um deles, que fala assim, que existe sim uma perspectiva da inteligência artificial como um ser, ou digamos, uma consciência que é capaz de se anexar a outras consciências. Então, ela vê uma certa validade nessa informação, mesmo não gostando da ideia de demonizar uma espécie inteira de seres. Okay. The question we lost, which was in the beginning, was from Otávio Sartori. He's saying, hello, Rebecca, in case of mainstream media releases the issue of extraterrestrials' presence as a global threat, how will it be possible to progress with the exoconsciousness agenda? I believe that mainstream media has already said that the extraterrestrial presence is a threat. So I think we're already dealing with it. That's a reality for us. And that's actually, on one level, why I wrote the book, was because humans come at things from different agendas. So the military, aerospace, intelligence agenda is to make more money for the Pentagon or whatever your military budget is called. Okay. Yeah, that's their mindset. And they're going to use extraterrestrial information for that purpose. And that's their purpose on Earth. Their purpose on Earth as military is to guard the Earth. The militaries of the world guard the Earth. Now, exoconscious... Eu vou traduzir primeiro a pergunta que o Otávio Sartori fez, que a gente só falou em inglês. A primeira pergunta que ele fez foi assim, caso a nossa mídia, né, comece a divulgar esse tema da presença extraterrestre como uma ameaça global, né, se assim, como seria possível prosseguir com uma agenda de exoconsciência? E aí a Rebecca está dizendo que, bom, a mídia já faz isso, já é a forma como ela tem se conduzido, né? E que, na verdade, nós estamos frentes a vários interesses. Ela deu o exemplo, por exemplo, dos militares. Aí pega a segunda parte. E aí assim, o que ela fala assim, bom, primeiro, isso já está acontecendo, o livro que ela escreveu também tem o objetivo de trazer um contraponto para essa perspectiva, e os militares, eles trabalham com o orçamento deles, e o negócio do Pentágono é fazer dinheiro
com essa narrativa de que nós estamos com uma ameaça alienígena, porque assim eles conseguem fundos para bancar vários dos projetos que interessam para eles quando isso é visto como uma ameaça. E além disso, a gente tem a mentalidade militar de estar aqui com o objetivo de proteger a Terra. Então, se você se olha com o objetivo de proteger, obviamente você percebe o alienígena como uma ameaça, e esse é o seu princípio, digamos assim, de atuação. So, in terms of exoconsciousness, every time we humans get to a point where we're ready to break open to another level of knowledge and awareness, other factors come into play. And that's exactly what's happening now. So we're becoming cosmically conscious. We're becoming exoconscious. We're working with extraterrestrials and multidimensionals one-on-one. We're creating together. Because that's happening, all these other groups are trying to put a lid on it. That's why it's important to know about the space fence, for example, to know how big that fence around us is. And synthetic biology is another fence. We have to know these obstacles in order to navigate through them and sustain and advance our exoconsciousness. Perfect. Anne, você quer procurar as perguntas e eu vou traduzindo enquanto você vai procurando as perguntas, ou você quer fazer o contrário? Você quer traduzir ou procurar? Não, pode deixar. Eu só ia traduzir a primeira parte e tu finaliza, porque ela deu bastante informação. Então, que ela tá dizendo assim que nós, enquanto espécie, toda vez que a gente está pronto para começar a dar um próximo passo, né, de ampliar as nossas potencialidades, as nossas capacidades, como estava acontecendo, vem alguma coisa para suprimir essa expansão, esse crescimento. E era exatamente o que estava acontecendo, porque a gente estava com a nossa capacidade exoconsciente começando a aparecer. As pessoas estão tendo muito contato, as pessoas estão tendo lembranças, as pessoas estão co-criando com essas outras inteligências, e co-criando no sentido de ombro a ombro, se ajudando, né? E lembrem, é na mesma toada do que a gente falou na live com a Helena, né? Eles são iguais a nós, estão aqui para nos ajudar. Então, isso é cocriação. Não são eles nos mandando fazer, não somos nós pedindo que eles façam, é cocriando. Então, a gente estava nesse ponto, muitas pessoas falando disso, muitas pessoas trazendo tecnologias cocriadas com essas inteligências não terrestres. E aí, né? Não sei se, acho que ela falou mais coisas depois disso, não sei se tu lembra. Mas o resumo foi o que você falou mesmo. I just want to add, I just want to stress something that at this point, when humans are becoming exoconscious and having contact with extraterrestrials, throughout the history of the Earth, there have been very powerful groups who have communicated with extraterrestrials, many of them in mystery schools, a whole tradition of mystery schools, Rosicrucians, Masons, Templars, I mean, all through these, Rudolf Steiner, Blavatsky, all through these mystery schools, they've communicated. But so have the military in many countries. And now we're looking at a situation where humans are saying, we have the right to do that too. And we have the right to create and make inventions with them for the betterment of us as humans. That's an exoconscious human. Perfect. Anne, quer que eu traduza ou você vai? Sim, traduz porque eu estava procurando no chat. Procurando as perguntas. Eu estou aqui com uma da Marlanda para a gente puxar em seguida. Ok, I'll translate. Então, o que ela falou é que, assim, ao longo da história humana, vários grupos poderosos, geralmente, inicialmente, eram ligados às escolas do ocultismo, como os Rosacruzes, os maçons e grupos desse tipo, já tinham contato com seres extraterrestres e multidimensionais. E mais recentemente, os militares de vários países começaram também a ter esse contato. Só que esse contato não era liberado para a humanidade, eram pequenos grupos, indivíduos ou grupos que tinham acesso a esses contatos. Então agora o que a gente está
reclamando como o ser humano é o direito a esses contatos de cada ser humano sem estar necessariamente conectado a um desses grupos. E isso, para ela, é o direito da exoconsciência, o humano exoconsciente que já está se conectando com essas outras inteligências e tem o direito, além da capacidade de fazer essa conexão. Ok. Posso puxar a pergunta da Marlana? Eu achei essa aqui. Okay. Aquela é dos produtos com nanotecnologia. We have a question long ago asking how to identify the product with the harmful nanotechnology. Can we identify them? Is it? I don't think it's open, is it? I'm sorry, I don't understand the question. When we are talking about the polymers and the fabric, okay. How can we identify which fabric we shouldn't use because they have the nanotechnology in them? That is because we need to advance our psychic intelligence. Oh, perfect. Okay. And if we lose that ability to move out into the field of consciousness and know inside of us which path to take, which product to use, which clothing to put on, then we've lost our way. We're just a captive. We're captive and we're enslaved. Mm-hmm. Wow. So pick up the fabric, ask yourself, use psychokinesis, use your arm, use your body. Is this healthy for me? Is this not healthy for me? It's going to come to that. And that's going to be, it's almost like we're going to have a blindfold on because we don't know all of these transhuman programs. So it's almost like we're being taught to walk, to drive a car, or to walk somewhere, to walk a street with a blindfold on. We need that psychic ability. And that's going to get stronger in humans as a result of this. Beautiful. Very strong. Exato. Então, o que a Rebecca está trazendo é muito importante, que assim, a gente não tem como saber, né, porque a gente não conhece todos os programas. Então, a única forma da gente identificar esses produtos é utilizando e desenvolvendo nossa inteligência psíquica. E é isso que ela fala, né? Esse é o nosso motivo inicial, nosso tema inicial da live. Porque todos nós temos essa habilidade. Pergunte para você mesmo. Peguei uma determinada roupa, eu devo usar? Vai me fazer bem? Usa a psicocinese, o corpo fala, a gente pendula, mas sente no teu coração. É que a gente não utiliza essas ferramentas, né? Mas elas estão aqui para ser usadas e quanto mais a gente utiliza, mais elas ficam fortes, mais elas se desenvolvem. Então, a nossa inata, né, acho que pode ser chamado assim, ele sabe, né? A gente tem acesso a esse campo, a gente não pode deixar de perder esse campo, a gente não pode perder esse campo, né? Que é justamente os objetivos dessa agenda transhumanista. Então, pergunte a si mesmo, sinta no seu coração se aquilo deve ser usado. Então, isso vai em tudo. Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual o alimento que eu tenho que comer? Qual é a atividade que eu devo fazer? Qual roupa eu devo vestir? Né? A gente sabe desde que a gente pergunte. Isso, inclusive, isso já responde à pergunta da Marlanda, como a inteligência psíquica pode contrapor tudo isso a fim de termos proteção. Ela já respondeu exatamente isso, né? É a inteligência psíquica que é o contraponto para o transhumanismo e para a inteligência artificial e nos traz a proteção, quando ao invés de procurar no Google se isso é bom para mim, eu procuro internamente a resposta. This already answered the question I had selected, which was how psychic intelligence can oppose all this in terms of protection. And I said, well, instead of looking for the information in Google, you can look inside. And this is the answer you need. So you already answered that question. I also think that as these politics and educational institutions and social media, as we question them and they break apart, we have to become our own exoconscious experts. And we have to begin to develop a trustworthy relationship with the beings with who we work. Could be angels, could be extraterrestrials. But we need to
develop that exoconscious relationship over time, that we trust each other and we can be guided by them. It could be someone that's passed over and comes back, another human that's passed over and comes back to communicate with us. It could be nature communicating with us, sending us information and signals. This is really going to be a renaissance for humans, for exoconscious humans. It's going to be a renaissance, a golden age. Perfect. Eu começo. Então, o que a Rebecca está falando é justamente isso, que a gente precisa treinar essas habilidades. A gente tem que parar de confiar na mídia, a gente tem que parar de confiar no governo, parar de confiar nessa mainstream media, nas mídias sociais, nos sistemas educacionais, porque não é ali que está a verdade. Não é ali que está a verdade. Isso tudo faz parte do sistema do controle. O que a gente precisa é desenvolver um sistema de confiabilidade desse ser que nós somos, né? O que mais que ela estava falando? Ela estava falando que, assim, a gente está num renascimento, Isso, um renascimento da exoconsciência, porque a gente fala... a exoconsciência, ela é tão ampla, porque ela te permite, por exemplo, conexão com extraterrestres, conexão com seres angélicos, conexão com seres de outras dimensões, com a própria natureza, com pessoas que a gente conhece e que já faleceram. Tudo isso está dentro do campo da exoconsciência. Okay. You have, we have many, okay. This is a sensitive one. Yeah, maybe we'll have to speak in codes here. Yeah. So the situation, yeah, the V has nanotechnology with that intention of transhumanism and artificial intelligence. There's a lot of, I will just walk around this, okay? Okay. There's a lot of genetic handiwork within the V. Mm-hmm. A lot of genetic changes. I talk about them in my book, optogenetics, so light pulsing genetics and changing genetics. There's something now we're finding out called magnogenetics. So a magnetic resonance that's set up. So electromagnetics pick up the field of the V. I'll start translating because it's going to be complicated. Então ela falou assim que ela vai dar, a gente vai tentar escapar das palavras que a gente não pode falar aqui nessa plataforma, mas parte da resposta passa do que assim, a AV inclui muitas alterações genéticas e não são só na parte física. Então ela fala, por exemplo, de toda a parte de luz envolvida no DNA, e existe atualmente uma magnetogenética, então que envolve a influência de todos os campos eletromagnéticos em cima da genética também. The CRISPR technology to edit, cut into the DNA, and also transhumanism is a whole system. It's not one thing. It's pharmaceuticals, it's vaccinations, it's the space fence, it's all of this coming together. It's 5G. It's all of this together, and we have to learn to get the big picture of what all this means. Perfect. You go or I go? Eu vou. Então, o que ela está dizendo é que, na verdade, tem muitas outras tecnologias. Então, ela citou a tecnologia CRISPR, que é que faz cortes e inserções no DNA, que também faz parte do processo. E de tudo que ela está chamando a atenção é assim, quando a gente fala em transhumanismo, não é uma coisa só, é o conjunto disso tudo. Tem a ver com nanotecnologia, tem a ver com inteligência artificial, tem a ver com modificações genéticas, tem a ver com a tecnologia de telecomunicação 4+1G, que a gente também nem isso pode falar aqui,
tem a ver com essa rede espacial, né? A cerca espacial que ela chamou. Espacial, né? Tem a ver com toda a indústria farmacêutica. Então, é tudo, gente, é todo um instrumento de controle que praticamente só se limita onde a gente não consegue mais pensar, né? Eu imagino que eles a gente está sempre um passo atrás daquilo que eles estão tentando fazer para impedir que a gente, isso sou eu falando não, Rebecca, para nos impedir da gente reconhecer o nosso próprio poder, que é algo que a gente fala repetidamente aqui no canal, né? Então, nós somos seres completos e poderosos, e nós temos acesso a todas essas ferramentas, né? Porque ela está no campo. A gente só precisa, de novo, lembrar como é que a gente conecta. Mas todos nós temos essa habilidade. Isso é exoconsciência. A gente já se acostumou a chamar isso de muitas outras formas, de intuição, de percepções extrasensoriais, de mediunidade, mas cada uma dessas definições, elas se limitam a um determinado tipo de habilidade. Quando a gente fala exoconsciência, é o leque todo aberto de todas essas habilidades. Então, por isso que eu gosto tanto desse tema, e eu acho que a Rebecca foi maravilhosa em trazer essa palavra, realmente, ela engloba todas essas conceituações que a gente vem trabalhando com várias frentes de ciência, né? Tá tudo num conjunto só. Agora tu traduz para ela. Okay, I'll tell you now what Anne was saying. She was saying that exoconsciousness, actually, we gave different names, but now we're learning that it includes a lot more. It could include mediumship, psychic abilities, and telepathy, and many other abilities that now we're understanding are different names or some of the abilities included in exoconsciousness. Oh, we use those are the abilities. We use all of those abilities. I just want to be clear about something. One of the reasons that we need to get the big picture is because in the big picture of transhumanism, our behaviors will be modified. Our minds and thoughts will be modified. Mm-hmm. We will live in a digitalized economy. Mm-hmm. Então, um dos objetivos da agenda transhumanista é modular e controlar o nosso comportamento. Então, isso aí é observação minha. My observation now is that we've been having our behavior modeled, understood and controlled from TV and radio and things like that. So it's a long experiment, right? Então, yes, very long. Really, nós começamos. Right. I talk about the history of it in the book. It really, World War I, the shell shock, soldiers in World War I was really the marking of the beginning of that kind of experimentation. Uhum. Então ela fala que, na verdade, esses experimentos começam já de modulação, conhecimento e controle do comportamento humano, já começam, um marcador muito importante foi na Primeira Guerra Mundial. Você sabe qual exatamente foi essa experiência da Primeira Guerra Mundial que aconteceu, Anne? Que depois disso, assim, na verdade, a gente tem uma mudança muito grande da forma que isso é controlado, e depois disso, ela conta toda essa história no livro, tá, gente? Em detalhes de como o nosso comportamento foi sendo modelado e controlado ao longo das décadas. Então a gente entra em programações ligadas à rádio, à televisão, e agora a gente está chegando num nível de sofisticação que inclui a parte física também, que é através da nanotecnologia, de telecomunicações, eletromagnética e tudo mais. Okay. So there's two different views of what we're facing right now. So in the transhuman view, we go into space and we colonize space, and all of the humans are controlled. Whoa. Então existem duas. So they have a belief system that in order to move out into space, to become spacefaring, we need to get the humans under control, and they need to be part of our system. Ok. Então tem dois caminhos que ela fala, né? Isso, são duas visões de mundo, né? Uma é de que nós vamos para o espaço,
mas para isso acontecer, nós precisamos ser controlados, porque nós, humanidade, precisamos ser controlados, porque eles têm, os controladores, eles têm um sistema de crença que, aí eu já não lembro o resto. Porque assim, o sistema de crença deles é que assim, para que a gente possa colonizar e para a gente ter a missão de colonizar outros sistemas, primeiro nós precisamos estar sob controle. Só então nós poderemos colonizar outros planetas. Okay. Europe, this is how big it is. Europe, China, the United States, countries in South America. We are building a 5 and 6G network around the moon. The moon is going to be the next continent. Whoa. Wow. And we're building we're corporatizing and colonizing outer space. Okay? Okay. So that's one of the reasons that this is happening. From an exoconscious perspective, we exoconscious say that we are sovereign humans, that we have an ongoing relationship with extraterrestrials, and that all humans deserve the right to go out into this field of consciousness and maintain that relationship. And so with our institute, I-EXO, we talk about building an exoconscious civilization. Not to destroy everything. Okay, we have a lot to translate. Okay, sorry. Você quer começar falando da Lua? Sim, então ela começa nos dizendo assim, para a gente ter a noção de como isso é grande, Rússia, Estados Unidos, Europa como um todo, China, vários países da América do Sul, eles estão construindo uma rede 5G ao redor da Lua. A Lua vai ser o próximo continente e vai ser colonizado lá como uma grande corporação, né? Sim. O outro ponto de vista, né? Agora segue, então, com a parte da exoconsciência. E aí a outra alternativa, outro caminho que a gente tem de opção é através da exoconsciência, quer dizer, então, que todos os seres humanos, por princípio, têm eu acho que é um direito, né? A exoconsciência, se conectar com essas consciências que sejam elas extraterrestres, angélicas, multidimensionais, da natureza, como ela descreveu antes, mas que nós temos o direito individual de fazer isso e esse direito não deveria nos ser tirado. E esse é um outro caminho que a gente pode escolher. Ok. Pergunta para ela como é que ela enxerga o livre-arbítrio. Essa posição entre livre-arbítrio e se exoconsciência seria uma forma da gente garantir o nosso livre-arbítrio também, ou algo desse sentido. And it's asking about our free will. If exoconsciousness would be a way to have our free will guaranteed. Yes, absolutely. Absolutely. Not only our free will, but our civilization as humans on this planet. Literally. Então, a resposta é certamente, né, que inclusive é a única forma que a gente teria de garantir a nossa civilização nesse planeta. Ela tinha falado antes, que a gente esqueceu, Thaís, que no Instituto, no I-EXO, a proposta que eles têm é justamente garantir as nossas habilidades exoconscientes para construir uma civilização exoconsciente. Então, é oposição direta a essa agenda transhumanista. Porque quando nós somos, a Iane falando, quando nós somos exoconscientes, nós estamos dominantes, né? Nós temos o nosso controle dos nossos poderes, dos nossos anseios, enfim. E a agenda transhumanista, ela apaga o indivíduo. O indivíduo passa a ser uma pecinha, um pontinho na rede, sem autonomia, né? E é daí que vem o controle, que ela tinha mencionado antes. Okay, can we bring another question? Okay. Hosanna is asking here, but we were talking about the space fence, but she said, we're seeing UFOs all over the place. Are they crossing this barrier? What's happening here? I think a lot of the UFOs we see are advanced technology. Yeah. Many of them.
And I also believe that what is extraterrestrial technology, authentic extraterrestrial technology, that easily probably navigates through these sectors. My view of extraterrestrial technology is that it's based on consciousness. It's exoconscious. So it's an exoconscious technology. So I'll stop and let you. Yeah, let's translate that. A opinião da Rebecca sobre esses avistamentos, ela acha que boa parte disso, se não todos, na verdade são nossos, né? São naves nossas, são tecnologia nossa, humana, algumas até com tecnologia reversa, pelo que a gente tem de alguns denunciantes, inclusive, mas é nosso, né? E no ponto de vista dela, quando ela fala de exoconsciência e tecnologia exoconsciente, é tecnologia de consciência, né? Então, muito provavelmente, os seres extraterrestres, eles consigam navegar e ultrapassar essa barreira, porque eles têm esse tipo de recurso, né? Que nós talvez ainda não tenhamos, a nossa tecnologia terrestre não tenha. Então, eles conseguem navegar e ultrapassar sem problemas. Mas ela destaca bem esse ponto de que é tecnologia de consciência, e por isso... por isso inclusive, talvez, quando você está falando de consciências de dimensões superiores, elas muito provavelmente não usam veículos que a gente identificaria como o UFO tradicional, né, veículos de transporte extraterrestre, e consigam se manifestar aqui e se comunicar conosco telepaticamente, independente de você ver um pontinho de luz no céu, né? Ok. Just one more. Okay. Wow, let's go. Okay, good night. We'd like to know if when Trump was president, did he try to end the nanotech experimentations or not? Yes and no. Yes and no. Yeah. He changed the relationship of the United States with some of our trading partners, where a lot of the experimentation was going on, like China. But on the other hand, he accelerated the synthetic biology part with the warp speed vaccines. Okay. So I think he didn't stop it. I think in many ways he accelerated it. And he founded the Space Force. Vamos começar a tradução? Então, o que ela diz assim é que sim e não. A resposta é sim e não. Se por um lado ele tentou combater essas agendas, rompendo com alguns dos, digamos assim, dos coordenadores desses processos, por exemplo, rompendo relações com a China, tentando bloquear alguns dos avanços, por outro lado, ele acelerou a agenda no ponto de vista da genética, né, através da operação Warp Speed, que foi justamente o que possibilitou essas picadinhas estarem prontas tão rápidos. Então, né, é uma resposta difícil, porque, por um lado, ele pode ter aparentemente cortado, mas, por outro lado, né? Maybe we can bring in here, and just as we're talking politics, because I think in the United States, Democrat and Republican, they do it different ways, but they've both supported the transhuman agenda. Uou. Exato. Então, o que ela está dizendo, assim, que isso, na verdade, é falar de política, e nos Estados Unidos eles têm dois partidos, democratas e republicanos, e de jeitos diferentes, ambos os partidos apoiam essa agenda transhumanista, né? Só fazer uma pausinha aqui. Para nós brasileiros, pode parecer uma coisa estranha e muito fora, né, uma coisa quase fantástica, essas informações que a Rebecca está falando, mas a agenda transhumanista é algo que está cada vez mais inserida. Então, quando a gente começa a pegar literatura americana, especialmente publicações científicas, a gente vê que é uma agenda que vem se acelerando com toda a força dos anos 60 para cá, né? Então, a parte científica é muito forte nisso.
E a gente tá cheio de publicações de, como é que a gente chama, de divulgação científica, falando maravilhas de nanotecnologia, falando maravilhas de tecidos inteligentes, falando maravilhas de substituição de órgãos do corpo por órgãos artificiais, falando maravilhas. Então, a gente não teve o Elon Musk fazendo uma live lá, mostrando o porco sendo controlado, implantado, e todo mundo aplaudindo, dizendo maravilhoso. Então, isso mostra bastante, né, o contexto americano, e o americano está na frente disso. Só que o que eles definirem, o resto do mundo vai ir atrás, não se esqueçam. A gente tem, para algumas coisas, 2 meses de diferença, para algumas coisas, 2 anos de diferença. O que está acontecendo nos Estados Unidos, em 2 anos, está acontecendo aqui. Então, por isso é tão importante a gente se manter nessa conexão. Agora, tu traduz para isso. Okay. I'll just summarize what she said. She was explaining better the political partisanship in the US, but saying that the most important thing is the transhumanism agenda is present all over the world, and it's also here. It may take like a couple of months from since it's been released in the US to get to Brazil, but it will get here. So you really can't escape this agenda. And also South America, as we discussed earlier with Chile, yeah, is bringing in what's called neural rights and leading the world in neural rights on four fronts: the right to privacy, the right to not be surveilled, to maintain human identity. Can we translate it like little by little? Because it's very important. Okay. Então, essa informação que a Rebecca vai trazer é de uma ação que está sendo movida no Chile, então, nosso vizinho aqui do lado, uma ação garantindo o direito neural, né? Direito neural. E aí a Rebecca vai falar agora os 4 pontos nas quais ela se baseia. Okay. Could you please repeat the first? So the first is the right to privacy. That I can be an individual with a private life. Então, eu sou um indivíduo que posso ter vida privada. Eu tenho direito à privacidade. Okay. The second one. The second is my right to have an identity, to have a public identity that's not overarched with surveillance. Okay. Ter direito a ter uma identidade pública, né, que não seja monitorada. The right to not be augmented or enhanced or changed through synthetic biology. Direito de não ser modificado, alterado, ampliado ou modificado por biologia sintética. And the fourth, the right to not have neural engineering or mind control. Nossa, e o dinheiro a não sofrer... o que eu falei? Direito. Dinheiro, ó, querendo. o direito a não sofrer engenharia neural e não sofrer controle mental. So if any of your audience has ties politically into Chile, I'm very interested in finding out what they're doing and how they're bringing forth these neural rights, because exoconsciousness needs neural rights. We're on the same. E ela tá pedindo aqui, se alguém tiver contatos no Chile, especialmente com políticos no Chile, ela tá muito interessada em ter mais detalhes desse movimento, porque isso realmente é algo que a gente precisa ter esses direitos garantidos. Então, se alguém tiver como achar essa informação com mais detalhes, ela é muito bem-vinda. A gente faz a ponte. Isso, escreve para ela, eu vou colocar aqui de novo o site, contatos, os contatos dela, para vocês fazerem essa ponte. Ela está muito interessada, porque o direito neural está muito ligado à exoconsciência, o direito à exoconsciência também. Como a gente já passou aqui de 2 horas, Anne, eu queria trazer só uma última pergunta aqui, que eu acho legal a gente trazer, porque teve gente aqui comentando, então a saída é os ETs nos salvarem, e não é isso, né? Então, só vou trazer
para aí a gente encerrar. I'll have just one last question, because we've hit the 2-hour mark. Someone in the chat long ago said, so we have to wait for the ETs to save us? And we're saying, no. No, absolutely not. No. Não precisa nem traduzir, né? No, we save ourselves by developing exoconsciousness. Nós nos salvamos a nós mesmos desenvolvendo a exoconsciência. Melhor que isso, só desenhando, gente. Oi, Miguel. Dá oi para a Rebecca. Hi, Miguel. Hi. You got so big. Yeah. So, do you have any final comments? Because we're past 2 hours here. Right. Just thank you for having me, and I love this discussion. Thank you. This is such an important discussion as mothers, as humans. We have a power, and we need to learn to use it for good. Yeah. Thank you. Esqueci que eu tenho que traduzir. She forgot to translate. We told you it would happen. Então, a Rebecca só está agradecendo, ela disse que adorou essa discussão e está salientando como é uma discussão importante a ser traçada, porque a gente precisa saber disso para desenvolver os nossos poderes, nós somos poderosos. Então, a gente precisa ter essa discussão como seres humanos, como pais que somos, né? Porque disso depende a nossa salvação. Então, uma coisa está amarrada na outra, né? Acho que é isso. E aí eu gostaria, então, só de trazer aqui um lembrete para vocês, gente. No Centro de Estudos Phoenix, nós temos cursos online gratuitos para expansão da consciência, aumento vibracional, e a porta de entrada é o curso Despertar Consciencial. Depois a gente tem, atualmente, a gente reformulou os módulos, agora a gente tem intermediário, e no módulo avançado, não por acaso, a Anne e eu daremos aula de exoconsciência. Temos 2 aulas, a primeira começando a semana que vem e depois, em que a gente vai tratar mais a fundo do assunto e fazer algumas práticas ligadas a isso. Tem mais alguma palavra, Anne? Eu já posso... Eu só agradeço a todos que estão aqui nos assistindo, mas especialmente a Rebecca por ter aceitado o convite. A Rebecca é uma irmã de alma, apesar da barreira linguística, é alguém que realmente... né, a gente tem uma ligação que não é de agora, e todos que já me escutaram falar de exoconsciência ficavam encantados com o tema. Agora vocês sabem por quê. É por ela. Agora traduz para ela. Okay. Thank you. She was thanking you so much for being here with us today. She feels you're like her soul sister, and she used to talk about it and say she was like, love the subject, and now that people know you, they know why we love the subject and why she loves you so much. You're such a wonderful person to talk to. Thank you. Thank you And so are much. you. I love Anne, and it's wonderful to meet you, Thais. And... Thank you. Então, com isso, acho que a gente vai terminando, gente. Estamos aqui apaixonadas pela Rebecca. Temos muitas perguntas ainda, mas, infelizmente, a gente já está aqui dando 2 horas e 10 de live, né? Vamos dar uma pausinha para a Rebecca. Beijos. Thank you. Nos vemos, para quem gosta das lives aqui do canal. Amanhã tem mais. A gente se vê. Bom final de domingo, gente. Bye, bye.